terra a salvo. Oh, glória. De novo no 44. E os demais em tábuas e outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Amém? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer no livro de Atos, capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo se encontrava preso. Paulo estava prestes a ser transportado por rumo à Itália. Paulo estava preso por causa do Evangelho de Deus. Paulo estava preso porque ele acreditava em Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que os judeus e os sacerdotes pegaram Paulo e lançaram ele na prisão. E a Bíblia diz que Paulo ia ser julgado pelos judeus e pelos sacerdotes que se encontravam em Jerusalém. Só que Paulo, ele começa a apelar para ser julgado na cidade de Roma, porque Paulo era cidadão romano. A Bíblia diz que Paulo, no capítulo 27, ia ser transportado por rumo à Itália. A Bíblia diz que no meio da caminhada eles chegam na cidade chamada Sidó. A Bíblia diz que o centurião que estava na responsabilidade de Paulo e os outros presos, a Bíblia diz que o centurião tem compaixão de Paulo e permita que os amigos de Paulo visitam Paulo e ajudam Paulo. Paulo, ele estava preso, mas mesmo assim Paulo, ele recebeu a ajuda dos amigos no meio da prisão. Paulo, ele estava passando um momento difícil, mas mesmo assim chegou providência até a Paulo. Por quê? Porque Paulo estava preso, Paulo estava passando pelo momento difícil, mas dentro de Paulo ainda ardia pela presença de Deus. Paulo estava passando por dificuldade, mas ainda dentro de Paulo ardia para fazer a obra de Deus, porque nada atrapalhava a vida de Paulo pregar o Evangelho, porque Paulo é conectado na presença de Deus. Eu já quero te dizer algo da parte de Deus. Eu não sei como é que está teu coração, eu não sei como é que está tua alma, mas eu já quero te dizer, o teu coração ainda tem que continuar a arder para fazer a obra de Deus. O teu coração ainda tem que queimar para falar do amor de Jesus Cristo em tempo de tempestade, em luta, em tempo difícil, mas a presença de Deus, ela tem que arder sobre o nome. A Bíblia diz, querido, que ele estava preso. A Bíblia diz que o centurião chamado Júlio teve compaixão dele e permitiu que os amigos de Paulo visitassem Paulo, para Paulo ser ajudado, porque Paulo estava na dependência de Deus. Porque quando nós estamos na dependência de Deus, nada nos falta. Porque quando nós estamos na dependência de Deus, mesmo que nós estamos passando por um momento difícil, mas Deus ainda levanta pessoas para nos ajudar no momento difícil. Porque o cristão que fica na dependência de Deus, ele não se frustra. O cristão que fica na dependência do céu, ele não se abala. Então a Bíblia diz que os amigos de Paulo ajudam ele. E depois que os amigos de Paulo ajudam ele, a Bíblia diz que ele sai por rumo a Roma. Só que a Bíblia diz que no meio da caminhada tem uma tempestade. A Bíblia diz que no meio da caminhada para chegar até Roma, o mar está com dificuldade. Mas Paulo tinha o propósito de chegar até Roma para ser julgado. Mas chega em certo lugar que Paulo, ele se levanta, abre a boca e fala para o centurião falando: ei, se nós continuar nessa viagem, o navio vai se perder, carga vai se perder, até possível vidas que está dentro desse navio. Então é melhor nós parar um pouco e deixar a tempestade
tempestade passar, e depois nós vamos continuar a viagem. Mas a Bíblia diz, querido, que o centurião não deu ouvido a Paulo. Por quê? Porque Paulo era apenas um preso naquela ocasião, mas ele deu crédito mais ao piloto e o mestre do barco. Porque tem gente desse jeito, tem pessoas que só dá crédito para a pessoa que tem status, tem pessoa que só dá crédito para a pessoa que tem nome, mas não dá crédito para uma pessoa que é cheio do Espírito Santo, que vive o Evangelho, que vive a palavra, que prega a verdade. Porque naquele momento Paulo era somente um preso, mas era um homem cheio da presença de Deus, mas era um homem que o coração ardia pelo Espírito Santo de Deus. E aquele homem olhou para Paulo e conjecturando: tu é somente um preso, tu quer saber mais de que o piloto desse navio, tu quer saber mais de que o mestre desse navio, tu é somente um preso. Mas a diferença, Paulo era somente um preso, mas Paulo tinha a presença de Deus. Aqueles homens, eles tinham nome, aqueles homens tinham status, aqueles homens tinham experiência no mar, mas não tinha a experiência da experiência, que é a presença do Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus, ele não precisa de celebridade, porque o nosso Deus, ele só precisa de um coração aquebrantado, de um coração humilde, que se derrama na tua presença, e que todo dia olha e ora para ele: tem misericórdia de mim, Senhor. Porque Deus usa e Deus trabalha na vida daqueles que é humilde e daquele que tem sede pelo Espírito Santo de Deus. É interessante, querido, que eles não deram crédito a um preso que tinha a presença de Deus. Aí eles continuaram a viagem, mas Paulo, usado por Deus, foi avisado: se nós continuar, nós vamos quebrar a cara, se nós perseverar, nós vamos quebrar a cara. Mas eles deixaram o conselho de Paulo de mão, e no meio da caminhada, quando nós lemos Atos capítulo 27, versículo 17, versículo 14, 15 e 17, a Bíblia diz que surge um grande furacão no meio do mar. A Bíblia diz que o furacão é tão grande que aquele navio é arrebatado pelo furacão. Agora aquele navio está na dependência da tempestade, agora aquele navio está na dependência daquele furacão. Mas antes de acontecer o furacão naquele navio, foi avisado que não ia dar certo. Mas antes de acontecer, de aquele navio ser guiado pela tempestade, foi avisado: se nós for, vai dar errado. Mas eles não escutaram a voz do homem de Deus. Sabe o que muito acontece hoje? Muitas das vezes a palavra é pregada, muitas das vezes a palavra é citada, aleluia, mas muitas das vezes os pessoal não dão crédito à palavra, mas muitas das vezes o povo não escuta a voz de Deus, e mais na frente quebra a cara, e mais na frente passa por tempestade, e depois vai a culpar o nosso Deus. Mas antes de acontecer qualquer coisa, o nosso Deus é fiel para avisar. Antes de acontecer qualquer coisa, o nosso Deus avisa o que vai acontecer, irmão. A Bíblia diz que eles não escutaram, e naquele momento, olha o ponto que chegou aquele povo, porque não ouviu, irmão. Quando nós não ouvimos a voz de Deus e nós não andamos na direção de Deus, nós perecemos. Quando nós escutamos a palavra de Deus e nós não conseguimos botar em prática, nós quebramos a cara. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande, aquele navio ele estava na dependência daquela tempestade, que todo mundo que estava dentro daquele navio perderam a esperança. Todo mundo que estava naquele navio, ele se entristeceu. No versículo 20 vai dizer que o povo ficava sem esperança. O povo desacreditaram que não ia escapar mais. Por quê? Porque não escutaram a voz de Deus, porque não escutaram a voz do Deus Todo-Poderoso. Chegou aquele ponto de eles não acreditar mais na salvação. Mas a Bíblia diz, aleluia, que no versículo 18 eles começam a esvaziar o barco.
Ou seja, eles começam a perder coisa. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. E muitas das vezes tem muito crente perdendo coisa. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós começamos a perder aquilo que era para ser nosso. A Bíblia diz que eles começam a jogar tudo no mar. Tudo aquilo que estava no navio começa a se esvaziar. Por quê? Porque eles não ouviram a voz de Deus. Podia ter evitado, de ter evitado de eles ter perdido carga, perdido coisa daqueles navios. Mas a Bíblia diz que ele joga tudo no mar. E no momento que ele joga no mar, a Bíblia diz que Paulo se levanta e fala: eu não disse para vocês, se nós continuássemos, nós ia passar pela essa tribulação. Se nós continuássemos, nós ia passar por esse sufoco. Agora já era. Agora tem bom ânimo. Levanta a tua cabeça, porque você já errou. Agora nós vamos seguir em frente. Vamos se arrepender. Vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente. Porque o meu Deus apareceu nessa noite e diz que nem o que está nesse barco vai perecer. Nem o que está nesse barco vai morrer nessa tempestade. Agora levanta a cabeça e vamos seguir em frente. Porque o próprio Deus falou para mim, o próprio hoje falou que era necessário eu chegar em Roma. Porque em Roma tem vidas para me evangelizar. Porque em Roma, aleluia, tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, querido, a Bíblia diz que eles passaram pela tribulação. E a Bíblia diz que Paulo se levanta e fala: tem bom ânimo, porque nós vamos vencer essa tempestade. Porque o próprio o anjo do Senhor desceu sobre a minha vida e falou que nenhum vai perecer. Eu já quero te dizer algo da parte de Deus. Nessa noite é noite de nós ter ânimo na presença de Deus. Nessa noite é noite de nós se alegrar na presença de Deus. Nessa noite é noite de nós levantar nossa cabeça e passar por cima de todos os obstáculos que tem atrapalhado a presença de Deus na nossa vida, que tem atribulado a nossa vida, que tem atribulado a nossa casa, que tem assolado a nossa casa. Mas nesta noite é noite de nós se levantar na presença do Senhor Jesus Cristo e marchar em frente e seguir o rumo ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o barco engancha em certo lugar o navio. E quando o navio se engancha em certo lugar, a Bíblia diz que os soldados fazem plano para matar todos os prisioneiros. Mas só que quando Deus tem propósito, o diabo pode fazer o plano que for. Mas só que quando Deus tem promessa, aleluia, o diabo pode fazer qualquer plano, mas Deus dá livramento. Porque tentaram matar todos presos, aleluia, daquele navio. Mas levanta o centurião e fala: pula tudinho, pula tudo. Quem sabe nadar, pula. E aquele que não sabe nadar se engancha em qualquer coisa do navio. Porque nem o que está no barco vai morrer. Por quê? Porque Deus falou para Paulo antes que nenhum que estava no barco ia morrer. Mas o diabo fez plano para matar, mas Deus livrou. Porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o barco se quebra, a Bíblia diz que o navio se quebra e uns pulam no mar. E a Bíblia diz que um nada e outros segura em tábuas e outros seguras em boia. Mas a Bíblia diz que todos foram salvos, nenhum pereceu. A Bíblia diz que todos que estavam no navio com Paulo escaparam com vida. Por quê? Porque Deus já tinha propósito na vida de Paulo. Eu já quero te dizer, Deus tem propósito na minha vida e Deus tem propósito na tua vida. Ou seja, se Deus tem propósito na minha vida e Deus tem propósito na tua vida, então nenhum dos nossos vai
se perder no mundo. Se Deus tem propósito na nossa casa, nenhum dos nossos vai ser prisioneiro do inimigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Deus Todo-Poderoso. O cenário pode ser de morte, o cenário, aleluia, pode estar difícil, mas não vai perecer nenhum. Todos vai ser salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa casa, a nossa família vai ser purificada, vai ser alcançada, vai ser liberta, vai ser restaurada, vai ser salva. Oh glória! A nossa casa, aleluia, vai ser de Cristo Jesus. A nossa família vai ser do Deus Todo-Poderoso, porque quem prometeu foi Deus. Quem prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, aleluia, a nossa casa não pode estar aqui, aleluia. Nessa noite a nossa família não pode estar aqui, mas o nosso Deus um dia, Ele vai cumprir com a sua palavra, porque Ele é fiel com a sua palavra. Um dia o nosso Deus vai trazer um por um. Um dia o nosso Deus vai resgatar um por um. Um dia o nosso Deus, aleluia, vai salvar um por um, porque tem promessa, porque tem projeto, porque dentro de nós, aleluia, arde o fogo do Espírito Santo de Deus, porque dentro de nós, aleluia, Deus carrega a presença de Deus. A Bíblia diz: o que está dentro de nós é maior do que está no mundo. O que arde dentro de nós é maior do que as trevas, é maior do que o pecado, é maior do que a cobiça, é maior do que as drogas, é maior do que a afronta do diabo. E o que é que arde dentro de nós? É a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, aleluia, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 20, que a unção do Deus Todo-Poderoso está sobre a igreja do Senhor. A unção do Deus Todo-Poderoso está sobre a igreja do Senhor. A unção de Deus está sobre a igreja do Senhor. Porque a unção de Deus está sobre a igreja do Senhor. Porque sem unção não tem jugo quebrado. Porque sem unção, aleluia, não tem libertação. Porque sem unção não tem restauração. Então nesta noite, sobre mim e sobre você, tem unção para quebrar jugo na tua casa, tem unção para quebrar jugo no meio da caminhada, sobre a minha vida, sobre e sobre a tua vida. Tem a unção de Deus para despedaçar jugo, para derrubar gigante. Oh glória! A igreja do Senhor é revestida de autoridade, a igreja do Senhor é vestida de poder. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se a igreja souber o que está sobre a vida dela, não temeria luta, não temeria os vales, não temeria as afrontas, não temeria a dificuldade, não temeria a afronta do diabo sobre mim e sobre você. Nós temos que entender que a graça e o poder está sobre a igreja, está sobre a igreja. Sobre a tua vida tem poder, sobre a tua vida tem unção, sobre a tua vida tem autoridade de Jesus Cristo. Se tu anda do princípio, se tu anda de acordo com a palavra de Deus, então levanta a tua mão e profetiza na tua casa, e profetiza sobre o teu casamento. Oh glória! Profetiza sobre o teu filho, decreta que a tua casa, os teus filhos, oh glória, as tuas finanças é do Senhor Jesus Cristo, é do Senhor Jesus Cristo. Eis que dou poder, eis que dou poder para pisar em serpente, oh glória,
para pisar escorpião. Oh glória, quem te dá não é homem da terra. Oh glória, quem te dá é Jesus Cristo de Nazaré. Quem te dá é o Deus Todo-Poderoso. Então nesta noite, Deus ele está derramando poder sobre a minha vida, sobre a tua vida. O crente ele tem que viver o poder de Deus. O crente ele tem que viver as profundezas do poder de Deus. Por quê? Porque quando o crente entender as profundezas do poder de Deus, não vai temer o mal. Querido, a melhor coisa que tem é estar na dependência do Espírito Santo. Mas também é dolorido, porque o homem que anda na dependência do Espírito Santo, ele vai ser respondido não é na hora que ele quer, é na hora que o nosso Deus quer. O homem que anda na dependência de Deus, ele tem alegria. A igreja do Senhor, ela precisa depender da presença de Deus. E para depender da presença de Deus, tem que buscar o nosso Deus nas profundezas. E buscar Deus nas profundezas vai doer, vai ser dolorido, porque muito clama pelo avivamento de Deus, muito clama pela presença de Deus, mas o principal é o arrependimento para a presença de Deus vir sobre a nossa vida. O principal é o arrependimento profundo para a presença de Deus incendiar no nosso coração, porque quando a presença de Deus ela toma o nosso coração, nós começamos a viver coisas grandes. E nesses dias o meu Deus tem ministrado sobre meu coração. Deixa o altar pegar fogo, deixa o coração pegar fogo, deixa o coração arder pela chama, pela presença do Espírito Santo de Deus, pela chama, pela presença. Então nessa noite é noite e nós clamamos ao Senhor para o nosso coração queimar, o nosso coração arder pela presença, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o desejo de nos incendiar. O Espírito Santo de Deus, ele tem o desejo de queimar no nosso coração. A igreja do Senhor, ela precisa ser incendiada, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos incendiados pela presença de Deus, quando nós somos incendiados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, quando chega a luta, quando chega a opressão, o fogo que está dentro de nós, ele vai queimar aquela opressão. O fogo que está dentro de nós, ele vai queimar aquela dificuldade, porque o que segura o crente é o fogo do Espírito Santo dentro dele, ardendo até a tampa. Então nós precisamos buscar esse fogo. Esses dias eu estava meditando na palavra e falando para o Senhor: Senhor, faz o meu coração queimar pela chama, faz o meu coração arder pela presença do Espírito Santo, faz o meu coração queimar. Aí Deus falou: tem que ter renúncia, tem que ter busca, tem que ir para as profundezas. Oh glória! Então meus amados irmãos, então que nós venhamos desejar ser queimado, mas é queimado pelo fogo santo, é queimado pela presença de Deus, é queimado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que desejar, irmão, nós temos que desejar a unção de Deus sobre a nossa vida, aonde nós botar nossas mãos e decretar: seja curado pelo fogo do Espírito Santo. Aonde nós botar nossa mão, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Por quê? Porque a unção de Deus já está liberada do céu. Só precisa nós tomar posse da presença de Deus. Amém?
Então que nessa noite nós vamos ficar com essa palavra, que quando Deus tem propósito e nós estamos na posição que Deus quer, vai ter luta, vai ter levante, vão tentar derrubar o navio, mas quando Deus tem propósito e o crente está na posição, nada para, tudo acontece. O maior segredo para nós viver abençoado por Deus é só obedecer, mas ao mesmo tempo é difícil, porque obedecer vai doer, mas vale a pena. Então que nesta noite nós vamos ficar com essa palavra.